Oi, tudo bem com você? Eu sou o pastor Elias Rodrigues e tenho uma palavra de Deus para você. Olha só o que a Bíblia diz aqui em João capítulo 4 e versículo 4 também. João 4:4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. É uma palavra assim, meio que geográfica. Está falando de um território, está falando de um caminho, de um percurso que Jesus estava passando, de um caminho que Jesus estava fazendo para chegar em um determinado lugar. Agora observe, para chegar neste determinado lugar, era-lhe necessário passar por Samaria. Preste atenção nisso. Existem caminhos que a vida nos faz percorrer, que acaba nos forçando a passar por alguns lugares que não são tão desejáveis assim. Lugares, momentos, circunstâncias, episódios, processos nos quais você não gostaria de passar, mas é necessário passar por Samaria. Existem tantas situações na nossa vida que nós gostaríamos de evitar. E vem cá, só entre nós aqui. Existem muitas situações, momentos, circunstâncias e até lugares pelos quais passamos que poderiam ser evitados. Mas parece que o céu não está afim disso. Pelo contrário, é necessário que a gente atravesse, é necessário que a gente passe. Muitas Samarias na sua vida não são desejáveis, mas são necessárias para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para o seu amadurecimento. Ah, Samaria! Quantas Samarias que você já atravessou na sua vida. Quantas Samarias que a vida coloca diante de nós. Momentos, circunstâncias, lugares, situações que a gente vive, que é necessário, mas a gente não gostaria de viver. Diz aí para mim, João 4:4. Era-lhe necessário passar por Samaria. E aí? Você está atravessando que tipo de Samaria hoje? Que situação que você gostaria de ter cortado o caminho, ter pego um atalho? Era-lhe necessário passar por Samaria. Está falando de um caminho que Jesus ia percorrer para chegar num determinado lugar. E para chegar neste determinado lugar, ele tinha que passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vou repetir, é um caminho que Jesus está percorrendo para chegar num determinado lugar. E para chegar neste determinado lugar, ele precisava passar por Samaria. Já dá uma mensagem aí para a gente pensar, não dá? Para alguns lugares onde você deseja chegar, no alvo que você deseja alcançar, no sonho que você deseja realizar, no projeto que você deseja concluir lá na frente, é preciso passar por algumas Samarias. É preciso passar por alguns lugares que não são tão amistosos assim, tão bons, tão divertidos assim. Onde é? Qual é? Como é a tua Samaria? São os pontos decisivos da nossa vida. Quantas vezes os caminhos da vida nos levam a chegar em lugares em que precisamos tomar decisões, passar por algumas Samarias. Deixa eu ver umas coisinhas que eu anotei aqui para te dizer. Quantas vezes os caminhos da vida nos obrigam a atravessar certas Samarias? Por vezes somos conduzidos a Samarias, pontos decisivos do caminho, pontos decisivos da história. Para chegar onde desejamos, temos que passar por alguns lugares, por alguns momentos, por algumas circunstâncias que nos levarão a tomar algumas decisões. Pode ser ruim, mas é necessário. Qual a decisão que você está protelando hoje? Qual decisão você está demorando a tomar? Qual a decisão que você precisa tomar, que você está jogando mais para frente? Chega num momento, chega num ponto do caminho que não dá para protelar mais. Tem que passar por Samaria e é hoje, e é agora. Esta situação que você precisa resolver, esta porta que você precisa fechar na sua vida. Eita, dá para a gente pensar muita coisa, né? Olha aí, era-lhe necessário passar por Samaria. Onde é? Qual é? Como é?
a tua Samaria. Tem que passar por ela hoje. É necessário. João 4,4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Observe. Era-lhe necessário passar por Samaria. Você já sabe aqui essa história. É a história de Jesus e a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Agora, o começo da história diz que Jesus está indo para um determinado lugar e era-lhe necessário passar por Samaria. Agora, entenda que Jesus chega naquele lugar e ele pede para que os seus discípulos vão à cidade comprar comida. Olha que interessante. Existem alguns pontos do caminho em que nós estaremos sozinhos. É bem isso. Jesus está indo para um lugar, Jesus tem um destino, e para chegar neste destino ele precisa atravessar, ele precisa passar por Samaria. Porém, nesse tempo, essa estada de Jesus em Samaria é uma estada solitária. A sequência do texto vai dizer que os discípulos foram à cidade buscar comida, e naquele ponto, naquele lugar, Jesus estava sozinho. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, mas era necessário que Jesus tivesse um momento pessoal, único. E, portanto, eu queria conversar com você um pouquinho sobre a importância das experiências pessoais, individuais e talvez até mesmo secretas. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Era necessário Jesus passar por ali. Agora, será que se os discípulos estivessem ali, atrapalhariam a conversa? Atrapalhariam o projeto, o processo? O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana? Algumas vezes na nossa vida, nós somos levados a Samarias, mas sozinhos, para termos um momento de experiência única, pessoal e talvez até mesmo secreta. Será que os discípulos entenderiam o diálogo de Jesus com aquela mulher? Provavelmente não, porque a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram, leia o restante do texto aí depois, quando eles chegam, eles se assustam, se admiram, ficam espantados de ver Jesus conversando com uma mulher e ainda samaritana. Traduzindo, nem sempre as pessoas que te acompanham estarão preparadas para viver com você as experiências que Deus tem só para você. João 4,4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por onde você tem que passar hoje? Qual a experiência, qual o momento, qual a circunstância que você tem que viver, que é só para você, reservada só para você, uma experiência pessoal. É o que Deus, quem sabe, está querendo te oferecer, é o que o céu está tentando te proporcionar. Não recuse as experiências pessoais que Deus reservou para você. Era-lhe necessário passar por Samaria. Bom, preste atenção nisso. Está falando de um caminho, de uma estrada que Jesus está percorrendo para chegar num determinado lugar. E para chegar neste lugar, Jesus precisava passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. O texto não diz se ele queria, o texto não diz se ele desejava, o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Olha, de vez em quando na nossa vida somos obrigados a passar por Samarias na vida, lugares, momentos, circunstâncias que não gostaríamos de estar passando. Mas passe por Samaria, seja bem-vindo a Samaria, o lugar das experiências pessoais, o lugar das experiências individuais. Seja bem-vindo a Samaria, o lugar onde o inédito de Deus espera por você. Não reclame das tuas Samarias. Não compare o fato de você ter que passar por Samaria e o caminho do outro não passar por Samaria. Para cada um Deus deu um mapa. Para cada um Deus deu um percurso, um trajeto, um processo. Não reclame se o outro, se a outra não está atravessando Samarias na vida. Você está. Não questione se o outro não está atravessando os momentos que você atravessa. Você está, porque são reservados para você. Não reclame das tuas Samarias, apenas passe por elas. Não reclame das tuas circunstâncias, apenas passe por elas. Preste atenção. A água nunca discute com uma barreira. Não. A água não briga com barreira. A água simplesmente passa.
João capítulo 4, versículo 16. Disse Jesus à mulher: vai e chama o teu marido e vem cá. João 4,16. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Ele tem que ir para um determinado lugar, e para chegar nesse destino ele tem que passar por Samaria. Enquanto ele está em Samaria, ele está conversando com uma mulher junto ao poço de Jacó. Uma mulher que não tinha uma boa reputação, não. Mas Jesus está ali conversando com ela. E o diálogo acontece. Ela está falando da água do poço e Jesus está falando da água da vida. E ela vai falando da água do poço e Jesus falando da água da vida, que é ele mesmo. Foi o dia que a água pediu água. Foi o dia que o poço sentou no poço. Foi o dia em que a fonte se aproximou da fonte. Pois é, Jesus está conversando com ela. E num determinado momento da conversa, ele diz para ela: quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Então a mulher pergunta: Senhor, como eu faço para conseguir? Como eu faço para adquirir esta água? Aí Jesus diz para ela: vai lá, chama o teu marido e venha cá. A mulher responde: eu não tenho marido. Então Jesus lhe diz no versículo 18: disseste bem, não tenho marido, porque você já teve 5 e o que tem agora também não é teu marido. Eu fico pensando o seguinte, minha gente, é a primeira vez que os dois estão se encontrando, conversando. A mulher nunca tinha visto Jesus. Jesus também não conhecia ela, humanamente, fisicamente falando. Eles não se conheciam. Aí Jesus disse para ela: vai chamar teu marido. Toca exatamente na ferida dela. Ela tinha passado por 5 relacionamentos conturbados e complicados. E agora ela estava num rolo. Ela poderia dizer qualquer coisa para Jesus. Ele nunca tinha visto ela. Pegou? Ela poderia falar qualquer coisa para ele. Meu marido não está porque ele está viajando, meu marido saiu, meu marido está trabalhando, meu marido está resolvendo algumas coisas. Mas ela olha para ele e diz: quer saber? Chega. Aleluia. Chega. Eu vou dizer a verdade que ele já sabe. Eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: você disse bem porque você já teve 5 e está num 6º aí que é um rolo. E ela está dizendo: pois é, Jesus, é isso. Minha vida é um rolo, minha vida é uma bagunça. Minha vida está de cabeça para baixo. Faz me lembrar de um outro rapaz em Lucas 19, Zaqueu, que quando Jesus está na sua casa, ele simplesmente disse: eu tirei alguma coisa de alguém, eu restituo. Eu dou o que eu tenho aos pobres. Faz me lembrar também de Pedro, quando Jesus lhe pergunta: tu me amas? Por 3 vezes. E na 3ª vez Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, eu não preciso falar mais nada. Sabe? Algumas pessoas procuram em mim e em você perfeição. Jesus procura em mim e em você a verdade. Fala a verdade. Quem é você? Como está a sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. De tanto querer imitar os outros, de tanto querer viver segundo os moldes das pessoas, de tanto querer agradar todo mundo, de tanto querer ser o que todo mundo quer que você seja, você vai acabar deixando de ser você. Você está querendo ser tanta coisa e tudo o que Jesus precisa é que você seja apenas você. Se este vídeo fez algum sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se você é novato por aqui, novata, se inscreva aqui em nosso canal. Eu espero que o nosso canal abençoe muito a sua vida. Esse é o nosso jeitinho de levar a palavra de Deus. Você é muito especial.